Meu nome é Adriana, eu sou uma mulher negra, com cabelo de luzes, eu estou usando um óculos cor-de-rosa, eu estou usando uma camisa branca, tenho colares vermelhos, tenho duas pulseiras, uma pulseira em cada pulso dourada e um relógio, e também uso anéis. Bom, a minha fala aqui vem no sentido de ajudar a gente a pensar um pouco a história da formação do sistema, a formação da educação escolar do Brasil, a partir de uma perspectiva que vai implicar o Estado na constituição de duas trajetórias educacionais paradigmáticas. Uma trajetória de exclusividade branca, que constrói o acesso ao ensino superior, o acesso às melhores oportunidades no mundo do trabalho e também a autodeterminação. E uma outra trajetória que se constrói a contrapelo da primeira, uma trajetória descendente que constrói condições para a morte social, para viver à margem das instituições, não participar nem da sociedade civil, muito menos da vida política. E, a partir daí, eu começo a minha argumentação para pensar o papel da escola civil-militar que foi estabelecida a partir dos últimos anos. Rapidamente, eu queria lembrar que, em 1827, foi publicada a Lei Geral do Ensino, que estabelecia as condições do funcionamento da organização escolar. A normatização do currículo a ser ensinado nas escolas, a regulamentação da profissão docente em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, além da definição do público-alvo da política educacional. A lei assegurava o financiamento público por parte da federação para o pagamento do salário dos professores e também promovia a infraestrutura mínima necessária para o aluguel das casas dos mestres-escola, local onde o professor deveria residir e, ao mesmo tempo, receber turmas para ministrar as aulas. Em seu artigo 5º, a Lei Geral do Ensino determinava que, especificamente, as escolas de ensino mútuo receberiam do governo central materiais didáticos e poderiam funcionar em prédios públicos disponíveis nas províncias, ficando dispensadas do pagamento de aluguel. A ampliação da malha educacional iniciada pelo Ato Institucional de 1834, que transferiu às províncias as responsabilidades pela abertura das escolas e estabeleceu o critério censitário para definir as localidades prioritárias, representou, em alguma medida, o empreendimento de um projeto civilizatório. Esse projeto, destinado a atender a população branca, para lograr êxito, precisou contar com o expediente populacional negro, considerando que o critério censitário era levado em conta para que fosse autorizada a abertura das escolas públicas, porque os libertos, as pessoas em condição de libertas, podiam estudar. Esse critério obrigava que o presidente da província incluísse a população negra em situação de liberta entre os matriculados na escola, para garantir o número necessário para a abertura das turmas. O que se existia, então, eram escolas públicas que funcionavam na casa do mestre-escola, com um número significativo de estudantes negros matriculados em turmas multisseriadas, com poucas condições de frequentar as aulas. Pesquisas recentes demonstram, por exemplo, que famílias de estudantes negros reclamavam ao inspetor-geral da educação sobre as violências sofridas por seus filhos no ambiente escolar, que eram obrigados a aprender em condições severas de coações físicas e morais. O que eu estou tentando dizer é que a historiografia da educação recente conseguiu reunir evidências suficientes para que se possa dizer que a escola pública brasileira, desde os seus momentos iniciais, se viabilizou por meio da violência racial. Isto é, ainda que de alguma maneira não fosse proibida legalmente a presença da população negra na escola pública, a lógica do seu funcionamento operava em seu desfavor de maneira severamente violenta. Desde então, por meio de diversos expedientes, o Estado promoveu
promoveu políticas a fim de perpetuar um tipo de inclusão perversa da população negra na escola. Na Primeira República, as políticas sanitaristas e de eugenia cumpriram a função de não permitir a presença da população negra, nem a sua produção cultural ocupassem os bancos escolares. O regime ditatorial, por sua vez, dedicado a realinhar o pacto entre as elites, que, por sinal, eram brancas, procedeu à reforma universitária, estabeleceu o vestibular como barreira intransponível para os estudantes da escola pública, que logo adiante começariam a ter o acesso ao sistema público de ensino. Estudantes esses que não eram brancos. Mas é interessante notar que no regime ditatorial, civis e militares, cada qual tinha o seu papel. Ao se observar o fato de que professores da USP e da UFRJ, que quando ocuparam a cadeira do Ministério da Educação, estabeleceram as legislações mais repressivas contra uma formação potencialmente danosa ao grupo racial e de classe aos estudantes. Quais foram? A extinção da UNE, a instituição do DCE como única forma de representação estudantil, tornando proibitiva outros tipos de agremiações políticas estudantis. Os professores, nesse sentido, cumpriram função de disciplinar os estudantes do mesmo grupo social ao qual pertenciam, a fim de garantir o cumprimento de uma agenda comum à reforma universitária. A política educacional de maior expressão do governo ditatorial, os militares, nesse sentido, cumpriram a função de reprimir os estudantes, por algum motivo, desviassem a rota pré-estabelecida. Não tinham prerrogativas de educar. Isso continuava uma tarefa dos professores. É importante não perder de vista que toda essa relação entre estudantes, aqueles a quem se deve disciplinar, professor como agente transmissor da ordem social aos estudantes, disciplinador, e militares, agentes da repressão, se desenvolve um esquema articulado entre membros da mesma condição racial e que comungam dos mesmos interesses de classe. A partir de 2003, um conjunto de legislações educacionais passaram a referenciar a emergência de sujeitos de direitos educacionais que, historicamente, não participavam da igualdade política nacional, que de forma insuficiente, ainda que de forma insuficiente, a Lei 10.639, 11.645, a Política Nacional para a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e a Política de Cota nas Universidades, fizeram emergir sujeitos de direitos educacionais, aliado a políticas distributivas que apoiaram a permanência de estudantes mais pobres na escola, que não eram brancos. Começaram a romper barreiras educacionais deliberadamente construídas na educação pública a fim de garantir o acesso ao ensino superior, aos postos de trabalho de melhor remuneração, ao poder político dos grupos brancos da sociedade. Nesse sentido, a instituição de regimentos educacionais de caráteres totalitários destinados à formação de soldados, associado à presença de militares atuando no cotidiano escolar, significa de forma inexorável a retomada de um projeto de um país no qual a população negra, quilombola, indígena e mulheres possam figurar apenas na fraternidade mestiça e sejam impedidos de integrar a esfera da igualdade política, isto é, não saiam da condição de morte social e estejam sujeitos a toda sorte de violações, o que implica retroagir a efetivação de barreiras educacionais que historicamente tornaram a escola um espaço de produção e reprodução de violências, a fim de garantir a ordem colonial da sociedade brasileira. As mesmas lógicas operacionais do ambiente educacional que fundaram a escola do século XIX e se aperfeiçoou durante todo o século XX e viabilizaram trajetórias educacionais de exclusividade branca e garantiram a autodeterminação, o poder político dos grupos brancos. É importante destacar também que, diferente do período ditatorial, no qual os militares não cumpriram a função disciplinadora, o que era a função dos professores, já no modelo atual, no qual, para além da matrícula, os grupos negros, quilombolas, indígenas, mulheres começam a emergir como sujeitos de direitos educacionais e há um processo de enegrecimento do corpo docente. Segundo os dados do SAEB 2023, cerca de 49% dos professores da rede pública de ensino nacional são negros. A presença de militares no cotidiano escolar representa um aprofundamento das estratégias repressivas quando comparado ao de regime ditatorial, quando a relação com estudante e professor se relaciona
funcionava no mesmo grupo racial e de classe. O agente da repressão não precisava participar do cotidiano escolar. Obrigada. Tem um minuto? Eu gostaria, né, a minha intenção aqui foi reafirmar o fato de que o Estado brasileiro, à medida que ele viabiliza condições por diversas maneiras, inclusive fortalecendo a iniciativa privada durante o regime militar, ele oferece condições para que os grupos brancos acessem, organiza completamente a trajetória educacional desses grupos, para que esses grupos possam acessar o ensino superior, os melhores postos de trabalho, e é só a gente observar o Congresso Nacional, quem são os representantes que a gente elege no país, e os grupos políticos. A população negra no Brasil, ela não é autodeterminada, a gente não tem um volume de representação negra suficiente para valer a escolha dos nossos destinos e também poder intervir nos destinos dos outros grupos raciais. Houve um projeto organizado de expansão do ensino público a partir do regime militar, que investiu o orçamento na construção dessas trajetórias de exclusividade branca e fez o que deu e como deu, e era para ser desse jeito, de qualquer jeito, de modo que era para produzir reprovação, produzir evasão dos grupos que entrariam na escola nos anos posteriores, e para que essas pessoas vivessem em condição de morte social, pessoas que importam muito pouco, entre elas a população negra, a população quilombola, a população indígena, as mulheres, a população PCD, de maneira que, quando você começa a referenciar esses sujeitos de direitos educacionais e, de alguma maneira, foram muito poucas as coisas que foram feitas. A gente teve algumas legislações, mas a gente, por exemplo, não garantiu a permanência dos meninos negros no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental até hoje. A gente não conseguiu fazer isso. Foram poucas coisas que a gente conseguiu fazer. Mas, à medida que a gente produziu esse movimento na sociedade brasileira, pegou o SISU no governo Dilma, o SISU em 2013, unificou a maneira de entrar nas universidades federais. Isso produziu um gargalo na sociedade brasileira que a população branca não estava acostumada a ter que disputar a partir de uma frente só a vaga na universidade. Produziu situações que colocaram barreiras para eles, desfizeram algumas barreiras para nós e produziram barreiras para eles. A instituição de um governo com características de unidade da brancura e que institui na escola, que faz uma política de desinvestimento e institui um projeto de escola civil militar a partir de regimentos e a instituição de um militar dentro da unidade escolar, representa a retomada de barreiras educacionais severas no ambiente escolar, na estrutura do sistema de ensino, isto é, a retomada de você jogar para baixo, retirar da esfera do campo da ordem civil, grupos sociais que há menos de 20 anos começaram a entrar na ordem política do país.